Bom dia. Querida comunidade, saúdo vocês com as palavras de João 12:23, que dizem: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Com essas palavras de nosso Senhor Jesus, oro para que sejamos todos acolhidos nesse culto e que celebramos o Dia de Ramos ou Domingo da Paixão. Quando chamamos de Domingo de Ramos, o nosso olhar se concentra na entrada de Cristo em Jerusalém, aos gritos de Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ao referirmos ao Domingo da Paixão, o que consideramos mais apropriado para nós, luteranos, nos colocamos diante do sofrimento de Jesus. Recordamos que a Semana Santa, ou Semana da Paixão, começa com o Domingo da Paixão e termina com os 3 dias chamados de Triduum, que inicia no pôr do sol na quinta-feira e vai até o pôr do sol no dia da Páscoa. Neste período final ocorre o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Ainda neste domingo, somos conduzidos a lembrar que Jesus é recebido com glórias em Jerusalém. Ramos e túnicas formam o tapete para que ele fosse recebido como um rei triunfal. Mas a Semana da Paixão acabou e convertendo em dores, angústias, sofrimentos e morte na cruz. Que tenhamos uma semana de profunda reflexão, adoração e respeito a Deus, que carrega em nossos ombros a nossa dor, para que sejamos livres do pecado e herdeiros da nossa vida. Cantamos o hino 364. Nos transes dolorosos, com
excelso Redentor, conduz o condenado, ó Cristo, ao teu fulgor. Nos coloquemos de pé. Um bom dia para toda a igreja. Estamos numa época importante da igreja, que é a Semana da Paixão, que se inicia com o Domingo da Paixão, como foi bem dito, né? Nós conhecemos como Domingo de Ramos ou o Domingo da Paixão. Nós, evangélicos, gostamos de chamar da paixão porque remete ao sofrimento de Cristo. Mas o Ramos remete à entrada gloriosa dele em Jerusalém. Por isso nós iniciamos este culto. Nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Cantemos glória ao santo nome de Deus. Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como no princípio, era, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. A verdadeira unidade com Deus é restabelecer-se neste amor e nesta graça que Ele nos oferta. E isso nós fazemos quando nós confessamos o nosso pecado. Por isso, com fé, façamos nós todos a nossa confissão e entreguemos a Deus os nossos pecados. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, a semana das dores e da paixão do Teu Filho, Jesus Cristo, se aproxima. Com ela, a lembrança de crucificação e da morte. O sangue derramado do Teu Filho carrega os nossos pecados para que sejamos libertos para a salvação. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos passar despercebida tamanha dor de Cristo por nós. Perdoa-nos quando convertemos os ramos da esperança ao Cristo que nos vem, humilde, em abandono da Tua vontade. Perdoa-nos quando convertemos os hosanas e o tapete da Tua entrada triunfal em nossa vida, em crucifica-o. Sim, ó Deus, nós pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Deixamos de amar a Ti, o nosso próximo e o Cristo sofredor que se doou para nos salvar. Compadece-te de nós e perdoa as nossas transgressões. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para que doravante sigamos os Teus preceitos. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem piedade de nós quando cantamos. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. Deus perdoa os nossos pecados quando com sinceridade entregamos a Ele a nossa confissão. Assim nos diz o profeta Isaías: desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem.
volte para mim, porque eu o remi. Nessas palavras da fidelidade e da misericórdia de Deus, nós recebemos assim também o seu perdão, que é anunciado através do Deus que se faz entre nós, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Salmo 31, de 9 a 16. Compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza, se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gastes a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tornam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Tantos são os sofrimentos do mundo e variadas as violências contra a vida. Tantas são as vozes sufocadas que não conseguem mais clamar por socorro. Por isso, a comunidade perdoada e amada por Deus precisa ser voz do sofrem e clamar. Vem, Senhor, vem nos socorrer. Cantemos o hino 56. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita Irmandada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleições. Oremos. Pai amado, graças e louvor ao teu santo nome, que nos possibilita nos reunir em tua santa casa. Neste domingo da paixão, rogamos para que nos conceda entendimento para ouvir a tua palavra. Dá que saibamos receber com fé o teu ensino e encontremos refúgio aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Por teu grande amor, conduza-nos à obediência e ao serviço do teu reino. Ajuda-nos, por meio do teu Santo Espírito, a meditar sobre o sofrimento de teu Filho, que carregou na cruz os nossos pecados. Por Jesus Cristo. Amém. Tenham a bondade de sentarem. Cantemos aí do nosso inário, o hino 587, Tal Qual Estou.
sem demorar, a ti me venho consagrar. Ó, não me queiras rejeitar, Jesus, meu filho, eu venho a ti. Ao qual estou, Senhor Jesus, refúgio que é aos pés da cruz, pois atraído em tua luz, Jesus bendito, eu venho a ti. Ao qual estou, me vê, Senhor, um pobre, triste pecador. Ó, vem mostrar-me o teu favor, Jesus, bendito eu venho a ti. Ao qual estou, me aceitarás, terei contigo, enfim, a paz. A tua mão estenderás, Jesus, bendito eu venho a ti. Ao qual estou, descansarei em ti, Jesus, meu Deus, meu bem, e além das trevas cantarei, Jesus, bendito eu venho a ti. Leitura da palavra. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aclamamos a palavra do Senhor cantando o hino 421. Antes de cantarmos, eu pedi para que vocês pudessem trazer ramos, assim, quem trouxe durante este canto, vocês trazem os ramos, podem depositá-los tanto no altar, quanto também aqui no púlpito. De repente, alguém poderia ajudar a organizar, a Beth, ela pode ajudar a organizar aqui os ramos no nosso espaço, tá? Então, durante este canto, vocês podem trazer os ramos para cá e ir depositando por aqui, tá bom? Ele é o
vivificador. É hosana nas alturas, é hosana no amor. Hosana rei, hosana, hosana rei, hosana rei, hosana, hosana rei, hosana, hosana rei, hosana rei, hosana. Ele é alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é o amparo do sofrer. Hosana rei, hosana, hosana rei, hosana rei, hosana, hosana rei, hosana, hosana rei, hosana rei, hosana. Convido a igreja a nos colocarmos de pé. Queremos ouvir a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei, ó filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Até aqui palavras de bênção, palavras da salvação. Amém. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por este tempo tão importante para a caminhada de fé da tua igreja. Graças te rendemos, ó Pai, porque este domingo da paixão abre para nós não somente a via crucis de Cristo, mas uma esperança libertadora para o nosso coração, para a nossa vida. A Páscoa do nosso Senhor está chegando. Esta nova vida prometida por Cristo nos é presenteada. Ela nos lava das nossas transgressões e nos dá a certeza, ó Deus, que nos aproximamos cada vez mais de Ti. Assim rogamos que Tu abras o nosso coração e mente para ouvir, compreender, meditar sobre a Tua palavra. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de sentarem. Vejam a entrada de Jesus em Jerusalém. Multidões aclamavam ele, gritando Hosana,
que se assemelha a socorro, ó Deus, venha nos salvar. Enquanto outros perguntavam quem é ele, né? Há um certo conhecimento e desconhecimento da graça de Deus. O domingo da paixão, querida comunidade, ou o domingo de Ramos, inicia os eventos que emolduram a semana da paixão. Todos os eventos são emblemáticos para a nossa fé. A cada dia da semana são pontuados momentos importantes da passagem de Cristo. A entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, a Santa Ceia e o lava-pés, o cálice amargo no Getsemane, a traição, a prisão, a revolta de Pedro diante dos soldados, a negação, a crucificação e a morte no abandono. Desde que José repatriou a sua família lá no Antigo Testamento, ele repatriou a família dele no Egito, 400 anos de histórias foram percorridos. Mas muita coisa mudou. O povo hebreu, ele deixou de ser recebido com hospitalidade e ele começou a servir como escravo nos empreendimentos do faraó. Quando Deus ouviu o clamor daquele povo e os tirou da escravidão, levando-os para Canaã, a Páscoa judaica, ela surgiu. Ela surgiu como uma memória dos antigos acampamentos nômades que, quando eram escassas as pastagens, eles sacrificavam um cordeiro para celebrar a saída daquela terra em busca de uma nova. Então Deus ele faz uma renovação dessa festa de saída, agora nesta época da escravidão, lá no Egito. E a Páscoa judaica, ela surge como uma memória da condescendência de Deus que descera para libertar o povo. Por conseguinte, o povo hebreu passou por muitas invasões estrangeiras e agora, no tempo de Cristo, estava sob domínio romano. Os romanos hostilizavam os hebreus, humilhavam, desprezavam o povo hebreu dentro da própria terra dele. Isso era um claro sinal de que a escravidão ainda perdurava para aquele povo. Mas havia uma esperança adormecida no coração deles. Esperança que já remontava à primeira Páscoa lá do Egito. Mas não somente esta esperança. A esperança também que Deus lá atrás, na época de Davi, havia prometido um novo descendente que governaria Israel. Estima-se que mais de 1.200 anos separe Moisés de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, ocorriam os festejos e preparativos da Páscoa judaica. Pode até ocorrer para nós que pensemos não ser uma entrada semelhante a de grandes conquistadores, mas é fácil imaginar para aquele povo, e dentro daquele povo, que surgisse a memória da libertação prometida por Deus. E por isso este recebe Jesus Cristo com clamores de Hosana e bendito de Deus. Cristo é homenageado com honras do rei Davi. Por que isso? Porque a sua entrada é humilde, ela é bem apropriada. Se nós lembrarmos a sucessão do rei Davi, quando ele entrega o trono, um dos filhos dele, Adonias, usurpador, ele cavalgou por entre o povo com carros e cavalos, a fim de impor-se como rei perante aquele povo. Mas Salomão, o irmão dele, fez diferente. Pegou a mula do pai dele, o jumentinho que o pai dele usava, e entrou montado no jumento, a fim de ser ungido pelo sacerdote Zadok, pelo profeta Natã, ao toque do shofar, que era um instrumento
feito de chifre que eles tocavam. E assim, ele sim foi recebido como rei pelo povo. Se o povo tinha em Cristo essa visão davídica, da humildade salomônica, da humildade do pai Davi, e por isso a entrada de Cristo remete a esta memória também, a entrada de Cristo em Jerusalém, podemos dizer que se assemelha muito mais à caminhada do patriarca Abraão e não à entrada de Salomão, que recebeu com pompas, foi recebido com pompas pelo povo. Mas Abraão também com um jumento. Ele prepara a lenha para colocá-lo nas costas do animal, levando o seu filho para o lugar do sacrifício. Qual desses ambientes se adequa mais à entrada de Cristo? O povo recebe Cristo na visão da entrada de Salomão, mas nós vemos Cristo na visão da caminhada de Abraão. Se há uma expectativa de liberdade ecoando na boca do povo, que esperava um guerreiro triunfante como Salomão, tudo o que nós vemos é um filho caminhando para o local do sacrifício como Abraão. Por isso, se o povo esperava que Cristo ele governasse com soberania a partir de Israel, tomando o trono de Roma, este clamor não teve a reação tão esperada nas atitudes de Cristo durante esta semana da paixão. Por isso, meus amados, glória no domingo de Ramos, sofrimento no domingo da paixão, acabam se mesclando num só domingo. E por isso nós dizemos que hoje é Ramos e paixão. Tendo o nome do Senhor glorificado, mas num descompasso entre a recepção festiva com o que viria depois com a sua crucificação. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, por não se revelar o Messias esperado, Cristo sofreu escárnio e morte. Muitos dos primeiros cristãos que depositaram a fé no Senhor viram este episódio da entrada de Jerusalém ser fonte de zombaria e de ataque. Taxados de seguirem um Deus morto, os primeiros cristãos, Tertuliano vai dizer o seguinte sobre eles, que é um pai da igreja da época, um defensor do cristianismo. Ele vai relatar que os cristãos eram acusados de adorar uma divindade crucificada que possuía uma cabeça de jumento. Ele chega a mencionar um apóstata judeu, uma pessoa que desprezava os cristãos, que ele usava uma espécie de amuleto, uma espécie de caricatura de um cristão com orelhas de burro e cascas de burro. E ele difundia que o Deus cristão fora gerado por um burro e que os cristãos eram aqueles que dormiam na manjedoura do burro. Incluso, gente, isso não parou por aí. No século IV, até Maria chegou a ser retratada de maneira grotesca, representada como uma asna amamentando um burrico. Era isso que os cristãos sofriam. Quando desejamos ardentemente alguma coisa, mas a realidade ela nos presenteia o contrário, a primeira coisa que acontece conosco é cair na decepção. O domingo da paixão é um extrato da decepção das pessoas. É um extrato da inconstância das pessoas, que se tornam muito intolerantes quando as suas expectativas são falidas. E quando isso acontece, nós não hesitamos em retirar as mãos dos ramos para colocá-los nos cravos da crucificação. Por isso, no caminho de Cristo, a cidade da entrada triunfal, do Hosana, num dia de alegria de muitas pessoas, facilmente se converteu na cidade da cruz e da morte.
num outro dia de escuridão no coração daquelas e de muitas outras pessoas. Para o povo, nunca é adequado receber um rei triunfante, mas que depois se sujeita a ser humilhado e sofre e aceita a derrota da morte. Ninguém quer isto. Então a cena da entrada de Cristo em Jerusalém e todos os eventos da Semana da Paixão trazem a marca de pessoas que esperavam um rei poderoso. E Deus lhes dá quem? Jesus. O Deus que desaponta as esperanças das pessoas. É isso que Deus entrega para nós. Mas cada cristão, ele precisa compreender a natureza da realeza de Cristo. Precisa compreender isso para que novamente ele não caia na frustração da espera de ver o céu se movendo por ele. Sabemos que Deus cuida de nós, que ele tem poder infinito e governa sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Na promessa de Deus, o seu reino ainda virá em plenitude um dia, derrotando o mal, trazendo justiça, consolidando a esperança na eternidade. Então nós temos que vislumbrar que o reino não virá nos moldes dos governos terrenos, como esperava o povo e muitas vezes como nós também clamamos atualmente. Infelizmente, o grande dilema é que nós sempre desejamos um Salvador que nos conceda liberdade temporária. E até nos contentamos com vitórias pela metade, sempre sonhando em escapar das artimanhas e das dores desta vida terrena. Por conseguinte, igual à multidão que recebe Jesus, nós clamamos também por remendos em nossa história de dor, clamamos por soluções que nos tragam um bem-estar presente, enquanto continuamos pulando na aventura do pecado, sem olhar para o futuro glorioso junto a Deus. Por isso, meus amados, a liberdade que o reino de Cristo nos traz, olha para além do clamor de Israel, que estava sob o jugo romano. Deus olha também para os dominadores de Israel, com a entrada de Jesus. Ele olha para todo o seu mundo criado, porque a graça de Deus não é exclusiva ao povo que o recebe, mas também é para o dominador. Deus é Pai amoroso. A liberdade que Ele concede por Cristo visa trazer paz para todos, visa trazer amor, entendimento, unidade entre nós e nós com Deus. Deus não seleciona os seus filhos, seja os romanos, seja os judeus, seja nós, sejam outros. Cristo não veio para substituir um poder terreno por outro. Seu reinado não se figura em torno de um trono humano, pequeno, abjeto da cobiça das pessoas. Cristo foi glorificado por Deus, não para governar Israel, mas para governar o universo, e o seu reino tem o seu trono na eternidade. É isso que nós celebramos hoje. Nisto domingo da paixão é um vívido testemunho de que enquanto as pessoas, e nós também, nos esforçamos em colocar Deus como nosso Salvador pessoal, dentro dos limites do nosso próprio mundo, a entrada de Jesus em Jerusalém expressa outra coisa, que Deus se esforça e intenta em colocar toda a humanidade no âmbito da salvação universal. Oremos para que os ramos da nossa fé sejam propícios para acolher Jesus de fato, como Rei e Salvador do universo. Amém. Como igreja, queremos professar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Agradecemos as ofertas do dia 26, que somaram R$ 119 e foram destinadas para o Fundo para o Trabalho com a Música e Liturgia. As ofertas de hoje são destinadas para o trabalho e atividades da nossa comunidade. Que Deus abençoe dádivas, doadores e quem fizer uso de nossa oferta. Cantamos o hino 588. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhar. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Beth? Senhora Rosa, né? Uhum. Evelyn? Aham. Certo. Algum outro pedido? Foi. Carlos? Certo. Uhum. Algum outro motivo de oração, por favor? Certo. Uhum. Mais algum outro pedido de oração? Certo. Vamos orar?
Querido Deus, bondoso Pai, deixa-nos peregrinar contigo nesta semana da paixão, pois somente Tu és nosso único guia, Salvador e Rei. Recolhe-nos em nossa dispersão para junto da Tua presença e permite com que meditemos com serenidade sobre a oferta preciosa da salvação que nos é entregue por Cristo, servo sofredor e crucificado. Guia, Pai amado, os nossos passos, para que possamos permanecer na Tua luz e assim ser instrumentos de paz, amor e justiça neste mundo. Guia as lideranças e nações do mundo, para que estas se empenhem na reconstrução da vida digna. Faze com que Tua igreja anuncie com alegria a palavra da cruz, a palavra da paixão, e todos sejam conduzidos a produzir os frutos do reino em muitos corações. Entre, Pai amado, em nossa história, em nossas famílias, em nossas escolas, em nossa cidade, e faze nascer uma geração que confesse o Teu santo nome. E aqui lembramos, ó Deus, de todos os ambientes de trabalho, dos professores, profissionais de saúde e tantos outros, ó Pai, que nós queremos colocar diante das Tuas mãos. A cada um as suas angústias e dores, das quais Tu conheces bem. Que Tu possas, ó Deus, colocar no coração de cada um profissional o bom ânimo no trabalho, restaurar-lhes a visão gloriosa de poder estar contigo, ser fortalecido por Ti em tudo o que eles fazem. Também, ó Deus, pedimos para que possas acompanhar em viagem aqueles que estão indo e vindo. Aqui lembramos a escola e os colegas da Beatriz, e tantos outros, ó Deus, que Tu possas colocar a Tua mão protetora nessas estradas, e que as pessoas possam seguir em segurança para os seus locais. Também, ó Deus, Te pedimos que Tu possas assistir a cada um de nós e aqueles que nós lembramos nos momentos de tribulação e angústia. Lembramos da Senhora Rosa, em processo de recuperação, que Tu possas colocar-se na vida dela. Lembramos também, ó Pai, de Carlos. Lembramos aqui de Marcelo Jimenez, que está num processo extremamente delicado e fragilizado da saúde dele. E tantos outros, ó Deus, guardados no coração e na mente, do quais entregamos a Ti. Cuida, ó Deus, dos desfalecidos. Restaura o ânimo dos enfermos. E zele por todos aqueles que caem em desespero ou vícios. Também, ó Deus, somos gratos pelas conquistas que Tu permites em nossa vida. Lembramos que um jovem aqui da nossa igreja passou na Federal, o Saulo, e ele se coloca diante de Ti nesta gratidão, ó Pai, de saber que mais uma porta abre profissionalmente para a vida dele. E tantos outros motivos de gratidão em nosso coração também depositamos em Tuas mãos, pois sabemos, ó Deus, que as conquistas da vida são possíveis por Tua permissão. Por fim, ilumina-nos com o Teu amor e conceda a cada um de nós a esperança que brota da Tua compaixão infinita. Mantém-nos unidos e firmes na comunhão, até que possamos cantar hosana e Te louvar em Teu trono celeste. Por Cristo, recebe as nossas orações, quando confiantes entregamos tudo a Ti, e assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês podem tomar os seus lugares. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir tuas promessas. Em tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o cordeiro imolado, sendo fiel até a morte,
ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz a palavra de Deus: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Hoje nós vamos fazer a ceia da forma como Jesus foi recepcionado em Jerusalém. Foi uma procissão, uma peregrinação. Eu gosto de usar o termo, ao invés de fila andante, de fila indiana. Você sabe por quê eu gosto de usar o fila indiana? Esse termo surgiu nos Estados Unidos. Os índios daquela região, para não serem quantificados pelos seus perseguidores, quando eles caminhavam, eles cuidavam de cada um pisar na mesma marca do pé do outro. E aí seus perseguidores, eles não sabiam quantos eram. Isso representa unidade. Somos muito, mas num só passo em Deus. Vamos tirar esse negócio de fila andante. O fila indiana tem muito mais sentido espiritual para o jeito de ser igreja. E nós vamos fazer então aqui hoje a nossa fila indiana. Somos muitos, mas num só passo em nosso Senhor. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós fazíamos isso já em 2019, né? Os presbíteros, eles vão ficar nas pontas aqui, e vocês vão passando e vão seguindo pelo lado com a Santa Ceia, tá bom? Vinde, pois tudo já está preparado. O convite quem nos faz é o próprio Deus. O serviço quem faz é o próprio Senhor. Somos apenas mãos débeis na graça divina ofertada da ceia.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, nos abençoe, guarde e nos conduza a uma nova vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, nesta semana da paixão, a via dolorosa de Cristo nos conduz para o alimento da fé. E aqui encontramos no mistério pascal a vida nova que é entregue a nós. Permite, Senhor, que a memória da ceia nos alimente espiritualmente, para que possamos participar das dádivas do Teu amor. Por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queiram tomar os lugares. Os avisos da semana. Nossas celebrações dessa Semana da Paixão contam com um culto na sexta-feira da Paixão, às 17 horas, com participação do coral, e no domingo da Páscoa, às 6 horas da manhã, seguido de um café comunitário. Também teremos no domingo atividades com as crianças promovidas pelo culto infantil. Lembramos que o culto em língua alemã está cancelado. Os dados financeiros. As contribuições de março alcançaram 69% de entrada, faltando 31% para cumprir com nossas obrigações registradas. O gráfico aí. Ofertas de louvor. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, que é o CNPJ, depósito ou transferência bancária. O que nos anima a ofertar é 2 Coríntios de 9 a 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cadastro de membros. Neste ano haverá o cadastro único de membros da ICLB. Por isso estamos atualizando as informações dos membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela ICLB, a ser lançada no sistema integrado. E é também necessário assinar a ficha geral de proteção de dados pessoais. As fichas estão no átrio. Lembretes da semana. Reunião da UASE na quarta-feira, dia 5, às 14h30. E Igreja em Família online, às 19h30. Coral na quinta-feira, dia 13, às 8 horas. Árvore da Páscoa. Temos em nossa igreja uma árvore de Páscoa confeccionada por Beth Santana. Convidamos a quem puder que tragam ovos coloridos para pendurarem nela. Essa árvore aqui, ó. No próximo culto. Congrenagem. Queremos animar os jovens a participarem do Congresso Nacional da Juventude Evangélica, o maior e mais representativo espaço da juventude evangélica da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. É um evento para fortalecer o protagonismo das pessoas jovens comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Nele haverá palestras, meditações, estudos bíblicos, cultos, oficinas, tendas interativas, dinâmicas, comunhão e comemoração dos 50 anos da congrenagem. Tema: qual é a sua essência? Lema: Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável. Onde? Domingos Martins, no Espírito Santo. Quando será? De 16 a 20 de julho. Se tem interesse, procure o presbitério, a juventude ou o pastor. O sínodo está colocando um ônibus disponível, mas vagas são limitadas. Isso aí. Último recado. Bom dia a todos. Eu sei que dia 28 de maio está um pouco distante, mas como a gente sempre falou, né, as contribuições da igreja elas ajudam a pagar as contas mensais e as festas, aquele resultado extraordinário para fazermos melhorias e manutenções preventivas. Dia 28 de maio, olha no calendário lá, todo mundo que pegou o calendário da igreja para reservar essa data vai ser a nossa feijoada.
todos os preços, está tudo subindo, né? A inflação está aumentando, mas a gente vai tentar manter na faixa de R$65, R$60, como foi ano passado. Ainda não temos os convites prontos, mas nós vamos dar o start assim que passar o domingo de Páscoa. Quem interessa em fazer reserva, já fala comigo. Põe lá, porque a igreja precisa de vocês. E esse é um momento em que a gente tem uma receitinha extra para ajudar. E vocês vão ter que almoçar nesse domingo, vocês vão ter que ir para algum lugar. Venha para a igreja e dá para levar também. Também. Mas fica aqui para fazer a rifa. Obrigado. Né? Só reforçando então o nosso próximo culto na sexta-feira da Paixão às 5 horas, né? E aí aguardamos a comunidade para a nossa celebração. Tem alguém visitando a comunidade aqui hoje? Algum visitante? Certo. Vamos nos despedir, nos coloquemos de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, sirvamos a Deus com alegria e fé. Amém. Ainda nós temos o nosso hino final, é o hino de número 299. Queremos assim tomar os nossos lugares.